Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui com a disciplina de Agricultura Geral para este primeiro ano do curso técnico em agropecuária de vocês, tá? Eu sou o professor Emerson Moraes, tá? Eu e a professora Janete, nós iremos conduzir com vocês essa disciplina de Agricultura Geral durante este ano. Durante o primeiro trimestre e a metade do segundo trimestre, eu, Emerson Moraes, irei conduzir com vocês. E a segunda metade do segundo trimestre e o terceiro trimestre será a professora Janete, tá? Então, bem, vamos iniciar. Vamos iniciar neste primeiro encontro o conteúdo referente à origem, o histórico e a evolução da agricultura. Então, o nosso conteúdo é este. O objetivo é entender os principais acontecimentos referentes à origem, ao histórico e à evolução da agricultura até chegar no momento que vivemos, né, na atualidade. Então, justifica para nós contextualizar a agricultura moderna e atual, né, nos momentos que nós estamos vivendo, as tecnologias que nós temos, que é uma coisa muito evoluída. Nós vamos conduzir a disciplina 100% pelo Moodle, na plataforma do novo Moodle, não é? E vocês deverão utilizar aí seus computadores ou celulares, né? Caneta, caderno, lápis, borracha e calculadora. Tá? Então, diferentemente da matemática, aqui vocês podem utilizar a calculadora, porque é uma disciplina técnica. Mas você deverá saber todas as operações matemáticas. Tá? Então, regras, conceitos matemáticos, cálculos matemáticos, não cabe aqui nós explicar para vocês. Tá? Recorra ao professor de matemática. Aqui nós estamos numa disciplina técnica, onde vocês terão de fazer muitos cálculos matemáticos e químicos. Tá? Ocorrerão avaliações através de questionário no fim de cada encontro. Neste mesmo já tem um. E as referências será postada no Moodle, já está lá, uma apostila de agricultura geral feita por nós, pelos professores Janete e eu, Emerson Moraes. E também vocês deverão consultar o Manual de Recomendação de Adubação, a quinta aproximação para o estado de Minas Gerais, que na verdade ele abrange o estado a região do Cerrado. Está bem? Antes de falarmos sobre o histórico da agricultura, eu pergunto para vocês, o que é agricultura? Né? Este aqui é um slide do professor Francisco Pereira, e ele mostra isso. O que é agricultura? Ora, agricultura vem do latim agri, que é do campo, e cultura, que é do cultivo ou aproveitamento. Então, aproveitamento ou cultivo do campo. Então, portanto, a agricultura consiste no cultivo ou aproveitamento do campo ou dos campos, né? Definições: a arte de cultivar o campo e domesticar animais com o fim puramente utilitário de produzir, né, alimentos para nós. A arte de cultivar ou melhorar o solo de forma a fazê-lo produzir mais, né, a maior quantidade possível, qualidade possível, de vegetais ou animais, né, próprios ao uso do homem e também aí dos animais domésticos, tá? Então, a agricultura é a arte de cultivar o campo. Então, qual é a origem e o histórico da agricultura? Veja aqui, ó. Em grande parte da história da humanidade, fomos caçadores-coletores, ou caçadores, ou ambos, né? E então, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a ponto Czinho antes de Cristo, começamos a domesticar plantas e animais como forma de tornar a nossa oferta de alimentos mais acessíveis e previsíveis. Então, antes de 10 mil anos de Cristo, eram nômades,
caçadores e coletores. Após, né, passados 10 mil anos, ou após ali época, esses 10 mil anos, passamos então a cultivar a agricultura, né? Veja esse exemplo que você pesquisando no Google você encontra. Veja isso, né? Se você pesquisar no Google aqui, ó, o histórico da agricultura, vai aparecer essa quantia aí de informações. Aí veja esta, né? Evolução da agricultura. Veja só isso daqui. Antes de 10 mil anos antes de Cristo, o homem era primitivo, né? Após esse período, né? Ali já assim, quando iniciou-se nos primeiros indícios aí de cultivo, começou-se a transição do nomadismo, né, para os cultivos, né? E aí veio toda a evolução, né, agrícola aqui, ó. Veio a época de Cristo, a época medieval que você vê em história, né, lá os senhores feudais, né, o feudalismo. Veio a época da Revolução Industrial ali na Europa, onde ocorreu um grande avanço tecnológico, né, Revolução Industrial, né? Em 1900 já ocorreu uma grande modernização das coisas que nós utilizamos hoje, né? Ali por volta de 1950, né, já passou as duas principais guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, então já havia tecnologia suficiente para detonar aí bombas atômicas, né? Já havia aviões, já havia moléculas químicas, fertilizantes, né? Por volta ali de 1970, 1980, 1990 do século passado, né? Tá recente aí. Ocorreu a Revolução Verde, a gente vai comentar daqui a pouquinho. E a partir dos anos 2000, né, o século 21, muitos de vocês nasceram aqui no século 21, já estamos com uma agricultura moderna. Então, aqui é um campo bem ilustrativo, onde mostra a evolução da agricultura. Então, nessa mesma linha de raciocínio, de comentário que acabei de fazer, né, ocorreu, então, o desenvolvimento populacional, né? As pessoas foram multiplicando, né? E desenvolvendo tecnologias ali na região, né, de Israel, do Egito, na região do Oriente Médio, né? A Bíblia consta isso, né? Relata isso daí. Então aqui está relatado, né, algum início de domesticação de animais e plantas, né, com o passar do tempo antes de Cristo. Aqui por volta de 800 a 1400, que é a época medieval depois de Cristo, as coisas começaram a evoluir de maneira um pouquinho mais acelerada. Um pouquinho, estou dizendo porque é pouco mesmo, né? Então, por exemplo, ferramentas agrícolas praticamente não alteraram, eram pedras, eram, né, metais pontiagudos. E aí, por volta, próximo da Revolução Industrial, né, o século XVIII, XIX, quer dizer, 1700, 1800, ocorreu, então, a grande Revolução Industrial, e aí a produção de máquinas, de implementos, de ferramentas, né? E no século XX, então, aí a tecnologia mesmo, né? 1900 em diante, né? Que é até o que fez surgir as duas principais guerras mundiais, né? Naquela escala evolutiva que acabei de mostrar para vocês, né? Então, até aqui fala da Guerra Mundial. Então, pois bem, em um determinado momento, agorinha mesmo, eu falei que é daquela escala evolutiva ali, e eu disse sobre a Revolução Verde. Então, veja aqui, vamos comparar o crescimento demográfico, demo de pessoa, demográfico, né? Crescimento. Então, o crescimento de pessoas, né? O aumento populacional no mundo, né? Então, a partir de 1900, cresceu muito, né? Saiu ali por volta de 1 bilhão de pessoas, e aí chegando no ano de 2019, ali,
nossa época agora, né, para mais de 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas, né? Aqui está a evolução desse crescimento, né? E a gente pode notar que por volta de 1945 em diante, depois da Segunda Guerra Mundial, até por volta de 1980, ocorreu a chamada Revolução Industrial, que a gente vai comentar agora em pouco. Mas nesses momentos aqui foi o início do grande crescimento demográfico, né? O grande crescimento, o grande nascimento de nenéns, né? De pessoas. E isto fez, né, crescer muito a população. Então, qual é a consequência disso, né? Nós estamos falando o que causou, né, a Revolução Verde, a gente já comenta mais já em outro vídeo. Mas qual é a consequência desse grande crescimento demográfico? Simples, né? Então, o grande crescimento demográfico, o grande desenvolvimento de pessoas, fez crescer ou faria crescer a grande demanda de alimentos, né? Então, você precisa ser mais bocas para comer, vai necessitar de mais alimentos, né? Então, fazer comida. Então, seria impossível alimentar 1,6 bilhões de pessoas com as técnicas de nomadismo, né? De caçar e pescar, não é verdade? Agora, imagino com quase 8 bilhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões, ou seja, 0,2 bilhões, né? 220 milhões de pessoas. Aí pensa no mundo, 8 bilhões de pessoas, né? Como que ia caçar? Haja elefante, né? Não, brincadeira. Então não teria como. Então a saída era essa mesmo, era cultivar o alimento. E mais do que isso, porque o cultivo de alimento ocorreu desde Cristo, da época de Cristo, até ali 1900, né? Só que com uma evolução agrícola muito lenta, né? Então, a partir de 1940, né, aqui, ó, 1930, 1940, 1950, a Revolução Verde fez, então, conseguir atender essa demanda de produção de alimentos, né, graças a isso, Revolução Verde. Pois bem, pessoal, cheguemos, então, na chamada Revolução Verde, né? Que trata desse momento aqui que ocorreu, que é grande crescimento demográfico, não é? Então, vejam, causas da Revolução Verde. Primeiro, o que era a Revolução Verde? Bem, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, né, o que é a Revolução Verde, veja aqui, né, o que é a Revolução Verde, você vai encontrar essa gama de fotos, de páginas e informações, né? E você pode ver que a Revolução Verde que saiu aqui nessa pesquisa do Google é o que? Ferramentas, máquinas, sementes, drone, né, tratores, né? Veja esse conceito, eu vou aumentar aqui, vamos ler aqui. Veja esse conceito que traz no próprio Google, né? Ó, a Revolução Verde foi um processo de modernização da agricultura baseado na utilização intensiva de sementes selecionadas, né, melhoradas, adubos ou fertilizantes químicos, né, propícios, agrotóxicos ou defensivos agrícolas apropriados e maquinários, né, com alta tecnologia, pesados ou leves, ou informática, né, computadorizado até. Aumento grande, né, ou vertiginoso da produção agrícola, aumentou muito a produção agrícola ou de alimentos, né, ainda bem, né, queda no valor dos produtos, por um ponto isso é bom, né, para o consumidor, mas para quem produz não, né, transformou a agricultura num grande e lucrativo negócio, principalmente hoje, né, na atualidade, né, a agricultura é um grande negócio. Isso para as grandes multinacionais, produtores de insumos agrícolas, principalmente. Né? Há algumas empresas agrícolas, aí, principalmente as que vendem insumos, elas se beneficiam muito disso porque os agricultores têm que comprar esses insumos para fazer com que a agricultura produza uma quantidade de alimentos muito grande, porque nós dependemos dessa tecnologia.
Então, a Revolução Verde é toda essa modernização, toda essa dependência de pacote tecnológico. Se você hoje for cultivar uma planta, fazer um cultivo de uma planta, utilizando técnicas medievais, você vai entrar em colapso, vai entrar em falência, né? Então, você tem que acompanhar a modernização, tá? Então, isso é a Revolução Verde. Então, tá aqui, ó, causas da Revolução Verde. Invenção, né, e disseminação de novas sementes, né, máquinas e práticas agrícolas, né, manejos agrícolas de irrigação, de adubação, de controle de pragas e doenças, a gente chama isso de fitossanidade, propagação de plantas, né, enfim, várias e várias técnicas de cultivo de plantas. Para quê? Para produzir alimentos, né? E isso fez intensificar o uso de produtos fitossanitários. Estão aqui inseticidas, fungicidas, né? Acaricidas, que mata ácaro, inseticida, que mata algum inseto, fungicida, que mata fungo, herbicida, que matam plantas, né? Controlam plantas daninhas ou as plantas indesejáveis no meio das plantas que nós desejamos. Ainda, um vasto aumento na produção agrícola em países menos desenvolvidos. Então, quer dizer, em países mais ricos, né? Em países menos desenvolvidos, ocorreu um grande aumento da produção agrícola, porque chegou-se novas tecnologias. Porém, teve alguns, isso tudo que nós estamos falando aqui, né? Eu posso citar que são alguns pontos predominantes positivos, né? Que faz com que produza mais alimentos, né? O ponto negativo aqui dentro desses tópicos selecionados é que nós temos que utilizar produtos químicos, né? Mas a utilização de produtos químicos atendendo à bula ou de maneira racional, com cuidado, não é prejudicial. O que não se pode é ceder, né, altas doses ou promover contaminação, né? Por outro lado, a Revolução Verde causou a migração rural para o meio urbano. É o que vocês vão ver muito aí na história, chamado de êxodo rural, né? É a saída de pessoas do meio rural para morar nas grandes cidades. Então, ali por volta de 1900, a cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma megalópole hoje, era uma cidade pequena, né? Pequena, sei lá, 100 mil habitantes, não sei quanto, tem que pesquisar. Mas era uma cidade pequena. Hoje não, né? Cidades com 50, 100 mil habitantes hoje é muito comum, né? E existem as megalópolis hoje. Então, naquela época, 100 anos atrás, e muito antes disso, a predominância era de moradia rural. As pessoas moravam no meio rural. E aí, as tecnologias promovidas pela Revolução Verde fez com que finalizasse, acabasse com a mão de obra, né? Como se o cara vai lá e compra um trator, esse trator faz a mão de obra de 10 pessoas. Então, essas 10 pessoas agora ficaram sem trabalho, tiveram que ir para a cidade para procurar um emprego na cidade, né? Então, isso ocorre, mas ocorreu com muita intensidade há 50 anos atrás, na época da Revolução Verde. Na época da Revolução Verde, era muito característica a agricultura familiar, né? Aquele grupo familiar de pai, mãe, filhos, cultivando uma roça, uma lavoura, né? Para o seu sustento e a comercialização. Bom, de tudo isso daí, com a Revolução Verde, né? Interferiu na chamada teoria malthusiana. O que é isso? Né? O que é essa teoria malthusiana? Bem, essa teoria malthusiana ela veio de Thomas Malthus. Bem, antes de falar, veja o que aconteceu com a Revolução Industrial novamente, né? E associado com a teoria de Thomas Malthus, que eu já vou te dizer agora. Veja só, a Revolução Verde fez com que o
crescimento, a Revolução Verde fez com que a produção de alimentos crescesse bastante. E o que Thomas Malthus dizia? Thomas Malthus dizia que, veja só esse gráfico aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google, né? Escrevi lá, teoria malthusiana, aqui, ó, teoria malthusiana. Você pode consultar e ver, tá? Olha o que Thomas Malthus dizia. Thomas Malthus dizia que a população humana ou a demografia humana iria crescer tanto a partir da Segunda Guerra Mundial, como está escrito nesse gráfico aqui, ó, gráfico de população, tá vendo? Iria crescer tanto de forma exponencial que em um determinado momento, aqui onde cruza essa linha, iria faltar alimentos. Então a população, a demografia cresce muito, mas o número, a quantidade de alimentos produzidos não seria suficiente a partir de um certo momento, né? E aí o que ia acontecer? Tem muita gente e pouco alimento. As pessoas iriam passar fome. Thomas Malthus dizia isso antes do surgimento da Revolução Industrial. Veja aqui, né, nessa transparência aqui do Google, que Thomas Malthus dizia, ó, Thomas Malthus defendido em 1800, né, por esse economista, ele falava o seguinte, que a população cresce em ritmo de progressão geométrica, dobrando a cada 25 anos. A produção de alimento cresce em ritmo de produção aritmética, né? E previa que em um futuro próximo faltaria alimentos e que o planeta entraria em um caos social por falta de alimentos. A solução seria o controle da natalidade de forma natural, a abstinência sexual, ou seja, a opção que Malthus deu foi de não fazer sexo, para não produzir crianças, e aí promover um controle de natalidade para não nascer crianças. Essa foi a opção que Malthus deu, né? Mas calmem-se que não foi necessário, né? Então você entendeu que, olha só, a população crescia tanto e a produção de alimentos crescia menos, né? Aqui progressão geométrica e aqui progressão aritmética. Só que, graças à Revolução Verde, né? Graças à Revolução Verde, desculpa esse outro gráfico aqui, né? Na Revolução Verde, fez com que produzisse muito alimento, né? E com isso não houve a necessidade de abstinência sexual promovida por Thomas Malthus, né? Por quê? Porque não ocorreu, como ele estava prevendo, esse baixo crescimento dessa linha aqui, ó, da produção de alimentos. A produção de alimentos acompanhou o crescimento demográfico, né? Aqui, por exemplo, acompanhou o crescimento demográfico. Só que nós somos dependentes até hoje dessa produção de alimentos, né? Então, se entrar uma doença muito séria na produção de soja, né, de produção de milho, ou na produção de boi, né, de bovino, de carne, nós poderemos passar fome, porque nós somos quase 8 bilhões de pessoas, e a China e os Estados Unidos têm uma grande participação. A China, a Índia, Estados Unidos têm uma grande participação nessa população, e eles são mais ricos. Então, faltará comida para os países pobres. Se Deus me livre isso acontecer. Se faltar comida, se faltar boi, se faltar soja, se faltar milho, tá? Então, nós temos que garantir, então, que... Eu escrevi aqui, Revolução Verde. Nós temos que garantir, então, que a Revolução Verde ainda persista, né, para nós produzirmos alimentos, concorda? Porque senão a coisa pode ficar feia. Bem, só que a Revolução Verde promoveu consequências, né? Veja só,
Degradação ambiental, ou degradação do meio ambiente, né? Radical mudança da cultura das pessoas, aumento da concentração fundiária, o que é isso? Degradação ambiental porque teve que fazer desmatamento, abrir áreas para cultivar soja, milho, né? Isso está sendo discutido hoje na atualidade na Amazônia. Só ligar o Jornal Nacional que você vê, não é verdade? Bem, mas o fato é que tem que tirar a floresta para cultivar plantas, né? Só que assim, a agronomia, né, a tecnologia hoje consegue, nós conseguimos produzir alimentos em áreas já desmatadas, não precisa mais de desmatar, né? Mudança aí na cultura das pessoas, né? As pessoas começaram a sair do meio rural e ir para o meio urbano, né? Concentração de pessoas, ali marginalização, né? Bandido, né? Roubos, né? Doenças, enfim, toda a cultura das pessoas mudaram. O que aquela cultura do meio rural, que a meu ver é muito mais sadia, muito melhor de viver, né? Mudou e foi para o meio urbano, onde pessoas de todo caráter existem, né? E vive todo mundo amontoado uns aos outros. E concentração fundiária é que a fundiária quer dizer terras, né? Concentração de terras. Quer dizer que poucas pessoas passaram a ter em mãos grandes fazendas. Antes, né, da Revolução Verde, muitas pessoas tinham poucas fazendas ou pouca terra. Muitas pessoas tinham pouca terra. Hoje, com a concentração fundiária, é o contrário. Poucas pessoas têm muitas terras, né? É o enriquecimento de alguns e o empobrecimento de muitos. Entenderam? Pois é, pessoal. Então, são essas as principais discussões. Eu vou deixar essa lista de exercícios para vocês discutirem, voltem o vídeo, vão pegando essas informações. Pesquisem no Google essas informações que eu deixo para vocês. Ó. Joga aqui e vai respondendo as perguntas que eu deixei para vocês. É um início de disciplina assim, bem interativo e utilizando a tecnologia, né? A internet que vocês sabem utilizar muito bem, tá? E aí, o próximo encontro, nós vamos partir já para os procedimentos técnicos de agricultura geral. Ok? Então, um grande abraço a todos.